Posso compartilhar? Sim. Gravando. Cadê a dona Gildete? O que é, Débora? Miguel. Vamos começar? Quem quer fazer a oração inicial? Ninguém? Então tá bom, então vamos lá. Amado Pai, estamos aqui mais uma vez para fazer a aula do curso de Aprendizes do Evangelho, que possamos aprender, que possamos transmitir todo esse ensinamento para que outros também possam compartilhar dos ensinamentos deixados pelo Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. A semana passada a gente ficou faltando dar a parte B, porque a parte A era muito comprida e ficou faltando a parte B. Então, hoje eu começo pela parte B, enquanto a Gil não chega, tá bom? Então, vamos lá. Desmistificando o batismo.
Então, os judeus, eles não tinham esse costume do batismo. Era uma coisa mais à parte, tá? Só tinha uma facção, né? Que eram os profetas que se batizavam. Então, muitos deles eram mergulhados no rio, mudavam o nome, né? E aí sim eles se consideravam batizados. Foi o caso do Abraão, foi o caso da Sara, foi o caso do Jacó, né? Então, muitos mudaram de nome e isso eles consideravam o batismo, tá? Então, João Batista foi aquele que colocou, vamos assim dizer, o batismo em ordem, tá? Como deveria ser feito e que já não era necessário mudar o nome da pessoa, porque eles achavam que mudando o nome, então tudo aquilo que tinha ficado para trás já não valia mais. Então, por exemplo, se eles tivessem cometido pecados antes, já não ia valer mais por conta que eles tinham mudado de nome, tá? Aí foi João Batista que implementou esse batismo, tá bom? Então vamos lá, batismo. Significado do grego batismos, que significa mergulho, imersão, banho. O batismo é utilizado por várias religiões como rito de purificação e renovação. Com o tempo, acabou que o batismo começou a ser considerado, principalmente pelo cristianismo, como uma mudança e como a purificação do pecado original, né? E o que seria esse pecado original? Adão e Eva, tá? Só um pouquinho, gente. Adão e Eva é que era considerado quem fez o pecado original. Então, a religião católica, o batismo é para limpar esse pecado original. A gente sabe que esse pecado original não existe, né? É, é, foi uma coisa que foi interpretada e transpassada para a Bíblia, mas a gente sabe que Adão e Eva não é que eles foram expulsos do paraíso nem nada disso, né? Então, esse pecado original, ele não existe. Nós trazemos, através de encarnações, as nossas dívidas, né? E não vai ser um batismo de um bebê que vai apagar essas dívidas que a gente fez lá no passado, né? A gente sabe que a gente só vai pagar essas dívidas a partir do momento que a gente começa a fazer a nossa mudança, a nossa reforma íntima, e quando a gente começa a verdadeiramente quitar os nossos débitos através da caridade e da reparação dos erros que nós fizemos. A origem dessa prática. Segundo Caibar Schuchel, o batismo tem origem na Grécia Antiga, onde os cultuadores da deusa Cotito participavam de banhos de imersão para purificação antes dos rituais dedicados a ela. Por isso, eram chamados de baptai, ou banhistas. Mas os hebreus não adotavam essa prática. Segundo a lei mosaica, para se purificar, eles adotavam a circuncisão, que consiste na remoção do prepúcio, uma pele que cobre a extremidade do órgão sexual masculino. Então, os hebreus achavam que era aquela aliança original com Abraão, né? Que se fizesse, com Abraão não, com Jacó, desculpa, que se fizesse a circuncisão, eles estariam puros novamente. A outra forma que os hebreus usavam para se purificar também era o sacrifício de animais. Então, Moisés, quando fez as leis e não os 10 mandamentos,
Mas as leis foi quando ele instituiu o que cada cidadão deveria fazer para fazer a purificação. Então, por exemplo, tem uma passagem lá do Moisés, que é a mãe da Naabe, tá? A prostituta de Jericó. A mãe pegou lepra e ela foi mandada para as cavernas onde ficavam os leprosos. Quando ela foi curada, né? Porque quando ela passou a conviver com o povo de Israel, ela se tornou assim uma seguidora do Deus único muito fiel. E quando ela foi curada, por ela realmente acreditar no Deus único, ela foi se mostrar para Moisés, e aí ele instituiu, vamos dizer assim, um pagamento para ser feito essa purificação. Eu não lembro de cor, óbvio, que é muita coisa, mas, por exemplo, então a pessoa tinha lepra ou tinha alguma doença e ela ficava boa, então ela tinha que fazer o sacrifício agradecendo ao Deus único pelo que ela tinha recebido. Então, por exemplo, ela tinha que matar um carneiro, ela tinha que dar uma certa quantidade de trigo, ou então uma certa quantidade de cevada, de centeio, né? Então, eram esses os pagamentos que eram feitos para o templo para poder dizer que ele já estava puro. Quando Jesus também cura o pessoal da lepra que ele encontrou no meio do caminho, e aquele coxo e o cego, ele falou: se apresenta no templo e paga o que é necessário de sacrifício para que você fique puro e os sacerdotes te liberem. Então, isso era o que os hebreus consideravam como a purificação, tá? Então, a criança nascida homem tinha que fazer a circuncisão até 1 mês de vida, e quando aconteciam esses tipos de coisa, também eles tinham que ir para o rio, também tinham que tomar banho e pagavam para o templo a, o tributo do sacrifício, tá? Aqui é João Batista batizando Jesus. João Batista, aquele que introduziu o batismo entre os hebreus. João Batista andava em meio ao povo e pregava com austeridade o arrependimento das faltas cometidas. Batizava aqueles que estavam dispostos a se renovarem interiormente, aqueles que aceitavam as realidades que ele pregava, de maneira a se preparar o advento do Cristo. Então, o que o João Batista começou a dizer, né? Primeiro que ele começou a condenar a parte dos sacrifícios. Ele achava que isso não dava a purificação, né? Ele já começava a mostrar para o povo que o sacrifício não era a melhor coisa a ser feita para se purificar. E, quando ele ia batizar a pessoa, ele perguntava se a pessoa se arrependia de tudo que ela havia cometido até aquele dia, tá? E que ela não deveria mais fazer essas coisas, que ela deveria se renovar e começar uma nova vida. Então, ele começou a mostrar como deveria ser realmente esse batismo. O batismo de João nas águas, segundo explica Caibar Schutel, era uma tentativa de abolir a circuncisão, que além de um ato violento e desnecessário, vinha servindo de pretexto para a demagógica prática exterior entre o povo hebreu. Então, o que ele falava? Que não adianta a pessoa circuncisar e continuar fazendo as mesmas coisas. Que a circuncisão é só um ato de
exterior, né? Só para mostrar que ele fez. Então, ele achava que isso não deveria ser assim, e ele começou a pregar a renovação íntima. Aqui é o João Batista pregando, né? E é por isso que ele acaba também arrumando confusão com Herodes. Justamente porque, que nem a Gil falou na aula passada, o Herodes estava vivendo com a cunhada, né? Sendo que o marido dela ainda era vivo. Então, o João Batista fazia muito isso. Ele questionava justamente por conta que ele achava que o Herodes estava errado, porque eles estavam vivendo em pecados. Então, vamos lá. O batismo realizado por João com água era uma prática provisória, pois ele mesmo anunciava que outro viria e batizaria não mais com água, mas com o fogo e o Espírito Santo. E ele dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. E, de fato, eu não sou digno, nem ao menos de tirar-lhes a sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 11 e 12. Então, o João Batista, ele já anunciava que Jesus chegaria e que Jesus é quem passaria a batizar, né? Mas ele também não tinha uma noção de tudo aquilo que Jesus ia fazer. Jesus, na realidade, ele não batizou ninguém, pelo contrário. Ele foi batizado pelo João Batista, porque é o que ele disse: eu não vim para ser contra as leis. Agora, já te pego, Paulinha. Só que assim, o João, ele não tinha também noção da grandiosidade que seria Jesus, e ele não tinha noção de como seria o ministério de Jesus, né? Como Jesus trabalharia e o que aconteceria ainda era uma incógnita para todo mundo, tá? Fala, Paulita. Eu queria saber se só os homens eram batizados. Não, Paula, as mulheres também. Eu Tá? pensei por causa da circuncisão, aí eu pensei, vai ver que só homem podia ser batizado para se purificar. Não. As mulheres também. Inclusive, a Cláudia, a esposa do Pilatos, ela se batiza e ela se converte ao cristianismo. A filha dela se batiza. A Joana de Cusa se batiza, tá? Todas elas acabam se batizando. E ele já batizava outras antes, porque depois, quando João morre e quando Jesus é crucificado, quem passa a batizar são os apóstolos. Entendi. Os apóstolos que começam a batizar, mas as mulheres também podiam, tá bom? Ok, obrigada. Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Depois das pregações, João Batista emergia os arrependidos e os preparava para receberem, posteriormente, as lições que Jesus iria trazer. Voz do povo, voz do que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Por isso que João Batista era chamado de a voz do deserto, porque ele pregava no Rio Jordão. Então, as pessoas iam lá
para receber para ouvir o que ele falava e para receber o batismo. João Batista e Jesus Cristo. João Batista, ao se deparar com Jesus, não queria batizá-lo e argumentou: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ao que Jesus respondeu: deixai estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Né? Então, quando João Batista achou, né, que ele seria batizado por Jesus, Jesus se apresenta para ele na beira do rio. Ele conhecia Jesus, eles eram primos, né? Jesus se apresenta para ele na beira do rio e pede para ele batizar ele, né? E aí o João Batista falava: como assim, né? Eu vou te batizar? Não, é o contrário. E ele fala: não, a gente tem que seguir a lei, porque ele sabia que se ele fizesse alguma coisa errada, se ele não obedecesse à lei, seria pior o recebimento pelas pessoas. Se João Batista batizava as pessoas para o arrependimento, por quais razões foi necessário batizar Jesus? Certamente que Jesus não tinha do que se arrepender. Óbvio, né, gente? Um espírito puro. Há interpretações de que, submetendo-se ao batismo, Jesus quis nos ensinar a obediência e a submissão. Então, na realidade, Jesus quis ser o exemplo. Né? Então, se ele ouvia a pregação de João Batista, e se ele se deixava batizar por João Batista, isso dava força para João Batista continuar as pregações e os batismos, e isso ia também mostrar que Jesus tinha sido um exemplo. Porque ele também precisava, vamos assim dizer, seguir o plano original, né, gente? É mais ou menos isso. Ele tinha que seguir o plano original, tá? O batismo de Jesus. Sim, podemos encarar assim. Se considerarmos que João Batista exortava todos a se submeterem à imersão nas águas, como símbolo da aceitação das leis de Deus, mas naquele momento algo era mais importante que o exemplo, até porque a partir dali Jesus assumiria sua missão e teria outras e muitas oportunidades para deixar como exemplos para a humanidade. Foi mais uma demonstração da humildade dele e da seriedade dele com as leis que ele achava que não deviam ser mudadas. Por quê? Porque, querendo ou não, esse arrependimento, né? esse retorno, né, ao começo, a não pecar mais, que isso era uma coisa que Jesus falava bastante, principalmente quando ele curava as pessoas: vai e não peque mais, já exortava as pessoas a fazerem a reforma íntima, a mudarem o caminho que elas estavam, a seguir as leis de Deus, né? Então, Jesus também tinha que se submeter a elas, tá? Alguma dúvida até aqui? Então, tá bom, então vamos lá. Na verdade, era necessário que João Batista identificasse Jesus e tivesse plena certeza de tratar-se do Messias. Isso aconteceu logo após a imersão, quando ocorreram dois fenômenos espirituais de diferentes abrangências. O primeiro abrange somente a João Batista, que vê os espíritos superiores, por determinação do Pai Celestial, produzirem a figura da pomba que desce e pousa sobre Jesus. Bom,
nós sabemos que, assim como a maioria dos profetas, João Batista também era médium, né, gente? Então, quando ele está ali batizando Jesus, ele vê, né, aquela legião de irmãos espirituais do plano superior, tudo em volta de Jesus, né? Isso, para ele que estava vendo, já foi confirmação mais do que suficiente, porque ele estava vendo isso, né? Todo aquele apoio das equipes espirituais em volta de Jesus. E a transmutação em matéria da pomba. Só que essa pomba foi para as outras pessoas que estavam na beira do rio, porque estava muita gente na beira do rio. Então, quando as equipes espirituais fazem a pomba, né? A pomba aqui, ó, descendo. E tem várias, no relato da Bíblia, está dizendo que tem muitas pessoas que estavam lá, escutando a pregação de Jesus, do João Batista, e vendo a hora que o Jesus chegou para ser batizado. A segunda abrange todos os presentes, que não veem a pomba, mas ouvem a voz. Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Então, eu enganei, tá, gente? Os presentes não viram a pomba. Quem viu foi o João Batista. Mas todos escutam a voz, né? Aquela voz tipo trovão, né? Que Abraão já sabia, e Jacó, e Moisés, e todos escutam isso, né? Que certamente foi produzida pelos Espíritos em nome de Deus. Mateus capítulo 1, versículo de 9 a 11. Portanto, com o batismo, João Batista identifica Jesus e pode anunciá-lo ao povo hebreu, encerrando assim a sua missão precursora do cristianismo. É óbvio, né? Mesmo que João não tivesse sido morto, né, pelo Herodes, ele continuaria pregando, sim, né? Ele se tornaria, talvez, um discípulo de Jesus. Então, infelizmente, ele foi podado, né, pelo Herodes, foi sacrificado, mas, com certeza, se ele não tivesse sido morto, ele, com certeza, teria sido um seguidor de Jesus e teria sido um discípulo dele também. Batismo com fogo e o Espírito Santo. Batizar emergindo na água, conforme efetuava João Batista, era um ato simbólico. Mais importante do que ele era o discurso que exortava as pessoas à reflexão, à mudança e à esperança, na espera daquele que viria para modificar definitivamente as suas vidas, Jesus. Então, ele realmente anunciava a chegada de Jesus, né? Ele falava que o Messias estava chegando, que tudo seria diferente depois do Messias, que o Messias falaria das leis de Deus e falaria de Deus, né? E libertaria o povo. Só que o povo sempre acha que é a libertação do Império Romano, né? Eles nunca entenderam que era a libertação da alma, né? Que era a libertação deles. Pode perguntar, Saulo. Celeste, não é uma pergunta, né? Nesse contexto de Jesus e João Batista, que João Batista foi morto, a gente sabe que João Batista foi um decapitador. E aí, Jesus também, muito sábio, ele mostrou que mesmo seguidores dele iria passar por provações, iria morrer como os discípulos, todos morreram, a grande maioria tragicamente. Então, quer dizer, ele quis dizer assim, quer me seguir, segue, mas o preço é alto para você praticar o amor, para você ser uma pessoa do bem, vivenciar o amor.
Então, não teve privilegiado, nem Pedro, nem nenhum deles teve privilegiado, né? A gente sabendo, como você disse, se ele não tivesse sido decapitado, seria um discípulo, com certeza. Mas com certeza Jesus já sabia. Ele cumpriria o papel dele, como Judas cumpriu o papel dele, que era de executar o Cristo. E assim foi, cada um cumpriu o seu, lindamente, com coragem, e que a gente tenha essa coragem para cumprir o nosso. Exatamente. Exatamente. E isso é uma coisa que o próprio Cristo fala, né? Pega a tua cruz e carrega e vem comigo. Né? Então, cada um tem a sua participação. E mesmo Judas, gente, e mesmo Judas. Tem um Evangelho de Judas, é um texto apócrifo, que foi achado lá nos Evangelhos do Mar Morto, em que, e está sendo muito questionado esse evangelho, é que Judas já sabia tudo o que ia acontecer uma semana antes, porque Jesus teria falado com ele e teria explicado para ele tudo o que ia acontecer e o papel dele em tudo isso, tá? Existe esse evangelho, ainda está sendo, né, questionado e comprovado, mas nesse evangelho ele fala que Jesus conversou com ele uma semana antes, e que Jesus explicou qual seria o papel dele na crucificação dele. Mas que mesmo assim, ele não teria aceitado, ele não teria conseguido suportar o peso do trabalho que ele fez. O Judas, né? Por isso que ele acaba ainda se suicidando mesmo assim, tá? Mas vamos esperar para ver o que falam mais desse evangelho dele. Então, vamos lá. João Batista antecedia e preparava o ambiente e os corações. Criava a expectativa positiva para o advento do Cristo. Jesus, com a sua missão de redenção da humanidade, batizaria com o fogo e o Espírito Santo. O termo Espírito Santo designa as falanges de espíritos superiores a serviço da missão especial de Jesus. No textos do Kardec, na gama de espíritos que trabalha com Kardec e que fazem a codificação, o Espírito Santo é caracterizado por isso. É uma falange de espíritos superiores a favor do Cristo, tá? O Kardec também fala isso. O fogo era a força comburente que queimaria as paixões mundanas e o erro, consumiria as ilusões e os enganos. Podemos interpretar esse fogo como uma força permanente, tal como, de fato, é o Evangelho de Jesus. E uma coisa interessante, né, que a gente vê na nossa prática diária, né? Quando a gente recebe aqueles irmãozinhos, né, que estão bem arraigados lá nas sombras, e a gente fala para eles, né, eu vou acender a sua chama divina de novo, qual é a primeira coisa que eles falam? Está queimando. Não é isso que eles falam? Está queimando. Então, nada mais é do que o fogo do Cristo, né? É aquela luz, é aquela energia dele que começa a circular nos irmãozinhos e eles têm a impressão que está queimando, né? É interessante, mas a gente começa a perceber essas coisas quando a gente está trabalhando, né, gente? Essa força não se esgotará e agirá até o final, para a redenção de todos os homens, limpando os corações e as mentes das coisas impuras, distintas das leis divinas, até que aprendamos e apliquemos a lei do amor, como a palha é queimada em fogo que não se extingue. A pá está em sua mão, limparás a eira e recolherás o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. Lucas, capítulo 3, versículos 17.
E a maioria das vezes, quando a gente faz isso com os irmãozinhos, eles começam a chorar, se arrependem das coisas que fizeram, ficam com vergonha. Não é assim que funciona no trabalho mediúnico? Não é assim que eles reagem? Então, gente, nada mais é que esse fogo, né? O fogo de Jesus, a energia dele, a energia de Deus entrando dentro do irmão. O batismo com o Espírito Santo é o despertamento para os fatos relativos ao Espírito, a partir de uma renovação interior, de uma conscientização. Significa uma qualificação das relações dos homens com o plano espiritual. É a reforma íntima, é o arrependimento das coisas que fizemos, é o pedir perdão, é o perdoar, né? Tudo isso faz parte desse arrependimento. Essas relações sempre existiram, mas a partir dessa tomada de consciência pela adesão ao caminho indicado por Cristo, o homem se torna apto a melhorar e receber a graça invisível que vem do alto e produz em todos os que a recebem um sinal visível que constitui a nossa fé sincera, a prática das virtudes ativas e os esforços para a regeneração e a formação do nosso caráter. E segundo a explicação do Caibar Schutel, tá? Então, é a nossa reforma íntima, é a nossa maneira de ver novamente as coisas que nos cercam, né? É o perdoar, é o pedir perdão, é não se deixar magoar, é não deixar o ego subir à tona, é não procurar vingança, né? Não, vamos fazer aquilo que o Cristo falou, vamos ser exemplos também, né? Vamos deixar-nos purificar com o fogo de Jesus. O batismo e o compromisso na visão espírita. O verdadeiro batismo para Jesus e para a doutrina espírita é a restauração interior, a renovação da prática do Evangelho. Os espíritos muito nos ensinam sobre a verdadeira comunhão dos cristãos com Jesus e com Deus, o Pai Celestial. Então, nada mais é do que a nossa reforma íntima, né, gente? Quando nós fazemos a nossa reforma íntima, é a mesma coisa que estivéssemos sendo batizados por Cristo. Quando a gente começa a auxiliar o próximo, a auxiliar os aflitos, a praticar o amor e a caridade, nós estamos nos batizando. Então, nós nos batizamos todos os dias, através dos nossos atos, através das nossas ações. Emmanuel, por exemplo, nos diz que nem mais água, nem menos água, nem em relação às crianças recém-nascidas, nem aos adultos, nada disso faz diferença. Essas práticas foram necessárias como o uso de figuras é necessário para cativar e prender a atenção das crianças no curso primário. Então, isso foi feito para quê? Para que as pessoas seguissem o exemplo, né? Se batizassem, se entregassem a Deus, se entregassem ao Evangelho de Jesus, se entregassem à prática do amor e à caridade. Mas a gente sabe que, infelizmente, o homem não está pronto para isso ainda, né? Mas o verdadeiro batismo consiste em ouvir os ensinamentos do Mestre e praticá-los. Sobre a prática das demais religiões, a doutrina nos diz que devemos compreender e não criticar nenhum ritual. Emmanuel nos lembra que a intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável, tá? A gente não tem o direito de julgar ninguém, tá? Nós não temos o direito de fazer com que outras doutrinas a gente questione elas,
tá? O evangélico, como é o batismo dele? Ele mergulha, né, na água. Tem uma piscina grande lá e mergulha na água. Outras religiões, até hoje, o judaísmo, os hebreus, eles ainda circuncisam, né? Os islâmicos também têm uma outra maneira de batismo. Mas a gente não pode criticar nenhum desses atos deles. Por quê? Cada um segue a Jesus, cada um segue as leis de Deus de uma maneira. Agora, o mais importante, vai fazer o batismo, vai se entregar, então que se entregue de coração. Então, que se entregue verdadeiramente ao Evangelho, né? Não precisa ter todo aquele ritual, mas é preciso você fazer a sua reforma íntima, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Perguntem. Salete, falando sobre o pecado da gente. Tem gente que se confessa para isso. E na confissão, limpa mesmo o pecado ou não? Na igreja Então, católica, então, então, vamos supor uma coisa, Cida. Você empurrou o seu irmão, né? Porque você estava com raiva dele, estava com ciúmes dele. Você empurra seu irmão, ele cai na escada, quebra uma perna. Você acha que você ir lá no confessionário e falar, padre, eu pequei. Aí o padre vai perguntar assim, o que você fez? Ah, eu empurrei o meu irmão na escada e ele quebrou a perna. Aí o padre vai perguntar para ele, você se arrepende? Sim, me arrependo. Então reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, que está perdoado. Será que ele pediu perdão para o irmão? aí você pediu, será que foi de coração? Né? Será que ele não vai fazer de novo? Então, é isso mesmo que eu penso nisso, ainda falo, gente, o padre só pede para a gente rezar. Aí tem gente que vai, a semana passada, se confessa, está livre dos pecados. Aí, quando é nessa semana, vai de novo. Por que se confessa e depois pede, vai pecar do mesmo jeito? Eu nunca me confessei na minha vida, assim, eu confesso, assim, no meu pensamento para Deus. Agora, em igreja, assim, eu nunca me confessei, porque eu penso nisso. Se eu estou me limpando meu pecado, eu vou pegar e fazer de novo para ir. Aí você nunca pecou, na verdade, você não, você já vai direto para o paraíso. Né? Então, isso é muito complicado. Por quê? E as outras dívidas que você tem lá atrás? A gente sabe que tudo que a gente passa nessa vida de aflição e provação são decorrentes dessas coisas, né? Agora, se num momento de raiva eu sem querer empurro meu irmão, sem a intenção de derrubar ele na escada, eu só empurro, mas aí ele tropeçou e rolou as escadas, e eu corro, peço perdão para ele, socorro ele, cuido dele, é diferente. Isso. Uhum. É diferente, né? Era só isso mesmo que eu sempre Mas, queria saber. como o texto mesmo diz, a gente também não pode criticar, tá, gente? Uhum. Porque, às vezes, a pessoa realmente está arrependida, ela realmente pediu perdão. Mas, assim, a coisa é muito maior e muito mais abrangente do que só a confissão, né? Tá bom? Mais alguma Obrigada. dúvida? É isso, obrigada. Então, vamos lá, Gil. Estou Boa passando a bola noite. para você. Boa noite. Desculpem o atraso, desculpem toda essa bagunça de hoje. E também, só complementando aí o que a Salete disse, é por isso que no Espiritismo, Cida, a gente tem uma explicação e uma confirmação através das obras de que é algo completo. Por quê? Porque vai te ensinar as leis. Essas leis
de causa e efeito é exatamente uma reencarnação em que, mesmo em reencarnação, a gente pode não resolver um assunto, vai, que você, como diz os nossos irmãos católicos, um pecado. Então, eu vou Deus vai me dar a oportunidade de fazer isso em uma outra vida, ou depois de 5 vidas, de 10 vidas, quando eu estiver mais preparado para fazer. Então, assim, o irmão que a gente prejudica, a gente sabe que tem um retorno, que é a lei do retorno dos atos bons, que também tem retorno, e os atos ruins, né? Aqueles que não são dignos. E quando fala de limpar um pecado a partir do momento que você só confessa ele, a pessoa não mudou realmente. Ela continua do mesmo jeito. E é como você disse, ela vai de novo fazer outro erro e assim por diante. Não que a gente não cometa, todos nós cometemos erros, mas a gente passa a ter uma consciência maior quando a gente passa a aprender sobre todos os ensinamentos, as leis, etc. Né? Então, as crenças de cada religião, pelo menos as demais, elas são limitantes, né? Tem uma limitação, porque para eles, a pessoa desencarna, a pessoa morre, segundo, né, só o corpo que a gente sabe, ela vai para o paraíso ou vai para o purgatório. Né? Então, se a gente for pensar, vai todo mundo para o purgatório. E qual que é o purgatório, né? É a gente viver de novo. Mas bora lá. Jesus, anunciação, nascimento, família, vida dos 12 aos 30, formação religiosa e espiritual e anunciação e nascimento. As únicas fontes acerca da concepção e do nascimento de Jesus são os evangelhos de Mateus e Lucas. São narrativas que trazem informações distintas. De acordo com a Bíblia de Jerusalém, em nota explicativa encontrada em Lucas 1:29, as narrativas de Lucas expressam o ponto de vista de Maria, enquanto Mateus apresenta-as pelo prisma de José. Mateus aborda a concepção de Jesus, o conflito de José e a intervenção no plano espiritual em sonho, a visita dos reis magos, guiados pela estrela de Belém, a matança dos inocentes decretada pelo Herodes, a fuga da família de Jesus para o Egito e o retorno para Nazaré após a morte de Herodes. Então, nós temos 2 apóstolos, né? Um que conheceu Jesus, mas já na fase adulta, que é o Mateus, e o Lucas, que não conheceu pessoalmente Jesus. Ele recebeu toda a informação fazendo questionamento à mãe, a Nossa Senhora, e aos apóstolos. Então, todo o evangelho de Lucas, que é um evangelho muito bonito, mas é um evangelho que pelo prisma, né, da visão dele, ele realmente deixou suave, bonito, é um evangelho diferente. Já Mateus não, ele é na letra ali, ele vai duro, porque ele era assim, né? Como judeu, ele era do mesmo jeito. E ele fazia o quê? Cobrava imposto. Para cobrar imposto não pode ter o coração mole, né? É igual um cirurgião geral, cirurgião cardíaco, cirurgião gastro, seja como for, se ele ficar muito mole, ele não vai fazer a cirurgia. Se ele começar a chorar pelo paciente, ele também não vai fazer cirurgia. Então, ele tem que ser frio. E Mateus tinha essa postura. Então, ele tinha uma postura mais severa, né? Diga, seu Saulo José. Podemos dizer que Mateus era um dos primeiros agiotas, né? Daqueles que bate, ou paga ou morre. Então, ele tinha essa visão. Ele foi amolecendo com a convivência com Jesus e também com o passar do tempo, né? A compreensão do evangelho, o significado de tudo que aconteceu, né? Então, tem aí 2 visões, né? De ambos. E outra, né? Mateus foi direto na parte o quê? Masculina. Por quê? Porque os judeus,
eles meio que excluem mesmo a mulher, até hoje. Até hoje eles são desse jeito, porque assim é ensinado para eles, assim eles passam a vivenciar. E tem uma característica, né, de comportamento dos judeus, que é a característica muito materialista. Então, vamos pensar assim, eles veem o mundo como um patriarcado, os negócios são decididos entre os homens, e as mulheres, elas cuidam da família, elas cuidam dos afazeres, e ficam entre elas ali, né, passando as informações. E as fofocas também, porque eles também fazem isso. Então, tem aí um relato, 2 relatos, que falam dos mesmos acontecimentos, né? Pode trocar, Sá. Cadê Salete? Só tô vendo a praia. Voltou. Aí temos Herodes, é isso? Herodes e os judeus. Tem uma outra imagem ali. Herodes e os judeus. Isso, essa do lado que é uma mãe com uma criança. Isso, Quando tá se foram fudendo. os primogênitos, né? Isso, Matar as crianças. E a isso, Maria fugindo para o Egito isso, e o soldado matando a criança. Um isso, quadro, provavelmente um quadro aí barroco. Tá bom. isso. Pode pôr. Lucas aborda a anunciação feita pelo anjo Gabriel, a concepção de Jesus, o nascimento, o coro dos anjos anunciando aos pastores o nascimento de Jesus, a visita dos pastores a Jesus, a apresentação de Jesus no Templo de Jerusalém, conforme costume da época. Essas narrativas têm sido objeto de pesquisas científicas que visam a construção do Jesus histórico. Então, os textos de Lucas são mais ricos em informação e mais romantizados, digamos assim, né? Não que sejam, não estou dizendo que romantizando que seja algo fictício, não. São verdadeiros, porque retratam as informações que foram passadas por Maria. Então, tem todo o processo. Quem já assistiu o filme Jesus de Nazaré, ou mesmo está acompanhando essa série, tem as informações que foram passadas e que retratam todos esses pormenores, né? A partir do momento que a mãe de Jesus era um espírito mais elevado, ela tinha sua concepção, né, sua mediunidade totalmente aberta e podia ver anjo. Acho que naquela época era até mais fácil. Ver espíritos, ver anjo, escuta coros de anjo. Então, o nascimento, para uma mãe, quando ela tem um bebê, ela também vai dizer que foi a coisa mais maravilhosa da face da terra, que neste momento o choro do bebê foi uma música suave, porque é uma coisa de muita emoção. Imagina o nascimento de Jesus. Deve ter sido uma coisa assim fora do comum. E Maria, muito sensível, muito bonita, quando ela estava com Jesus na barriga, ela, vamos dizer, no ventre, né, mais bonito, na barriga é uma coisa meio complicada. No ventre, onde ela pisava, a aura dela se expandiu também, então onde ela pisava, o solo ficava fértil. Tudo em volta, quando Jesus estava para vir, a terra ficou mais bonita, ela ficou mais fértil, o ar ficou melhor, as pessoas ficaram mais viçosas, ficaram mais felizes, porque já começaram a sentir aquela vibração amorosa de Jesus desde o começo. E isso mexeu tanto com os que eram contrários, que um deles foi Herodes, por medo de perder
o reinado dele, né? Uma posição que desencarnou, acabou, mas ele não sabia disso naquela época. Ele já começou a ficar preocupado de perder seu poder. E aí foi isso que, de tanto falarem na cabeça dele, ele perseguiu e mandou matar as crianças pequenas. Pode passar. O anjo falando com Maria, o coro dos anjos, enquanto ela estava, acho que ela tá grávida ali, mais anjinhos, quando Jesus nasceu, e esse último, esse moço ali, ele é judeu, né? É Maria com o bebê? Salete? Esse último quadradinho? É Maria com bebê, é o dia da apresentação no templo. Para ser circuncidado, porque Jesus também passou pela circuncisão. Sim. Ele veio para cumprir todas as leis e as coisas que tinham na época, né? Então, ele teve que seguir todos os rituais. Pode passar. Hoje não existe qualquer dúvida sobre a existência histórica de Jesus e há um bom levantamento dos aspectos culturais, sociais da época que nos fornece um panorama da sociedade ao tempo de Jesus. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta conclusivas, e entre essas perguntas estão: Jesus teria nascido em Belém? Herodes teria decretado a matança dos inocentes? Jesus teria permanecido no Egito até a morte de Herodes? Quem eram os reis magos e Jesus teria sido visitado por eles? Tchau, tchau. Pode passar. Ai, que linda essa imagem primeira. Ali tem Jesus, Maria, né, e José, quando Jesus nasceu. A estrela que anunciava a direção onde Jesus estava, que essa estrela podia ser uma nave, podia ser tudo, né? Ou própria estrela mesmo, que aumentou, mas acho muito difícil a gente pensar na parte física da coisa, né? Vamos pensar nas coisas, nas leis que existem. Meu Deus, esse gato aqui atrás de mim querendo que eu abra a porta. Gente, eu não vou abrir. Vamos lá. Ai, Mal, tchau. Então. Como diz as más línguas, essa estrela era uma tremenda de uma nave-mãe. Exato. Eu acredito que fosse algo do tipo. Por que não, né? Se nós temos a nossa a nave do tamanho do Brasil, que está aqui sobre acima da terra, recebendo os nossos irmãos, então eu acredito que seja mesmo, né? Mas naquela época foi colocado como uma estrela. Bom, não tinha nem condições de como é que fala? De identificar isso, né? Era um brilho enorme que se manteve no céu por muito tempo, tá, gente? Esse brilho, ele ficou no céu mais de meses. Então, um meteoro não ia ficar tanto tempo assim, um cometa não ia ficar tanto tempo assim, né? Por quê? Porque os reis magos, eles chegaram lá na Maria e no José antes do Herodes com os soldados, tá? Então, você imagina quanto tempo esse cometa ficou brilhando no céu. Então, um cometa não ficaria tanto tempo assim. A parte física que a gente conhece hoje e todos os estudos que a ciência trouxe explicam muita coisa que a gente para pensar e analisar melhor. Essas narrativas são lendas criadas em torno de Jesus, no processo de mistificação ocorrido ao longo dos séculos,
são perguntas cujas respostas têm importância apenas relativa, na medida em que o essencial é a mensagem, a vida, os exemplos de Jesus. Aqui destacaremos alguns pontos fundamentais: a anunciação, a concepção, sua família, a infância e Jesus dos 12 aos 30. Abordaremos também a seguinte questão: Jesus era o Messias? Então, como o Espiritismo é baseado na ciência, obviamente, nós temos que levar em consideração que há coisas que são desnecessárias, né? A importância que eu acho que a gente tem que dar aos fatos é exatamente o que é colocado aqui, né? Os pontos essenciais sobre esse início de Jesus na Terra, na vinda à Terra, a encarnação, que já se sabia dela muitos milênios antes, né? Porque a gente contava o tempo de uma forma, sempre contou, está mudando agora, mas os outros já sabiam, né? Outros planetas já tinham, que estavam mais avançados, já sabiam como que seria aqui, como seria a vinda de Jesus e de que forma que seria. E já estava decidido isso, né? Exatamente porque seria necessário. Então, o que Jesus veio fazer e os motivos reais e por que, eu acho que é o que a gente tem que se ater. Mas falar de Jesus, para mim, é hoje extremamente benéfico, né? Porque é o nosso irmão maior, né? É o espírito mais maior dentro de todos nós e acima de várias camadas espirituais. E, óbvio, tem outros Cristos? Tem. Mas a gente tem um nosso aqui, que a gente é nosso Jesus, acabou. Pronto. O resto que tem os seus Cristos por aí. A Anunciação. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz ao filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 33. Bom, vamos pensar nessa possibilidade, né, que esse espírito estivesse falando para ela: olha, você vai conceber uma criança de forma divina. Aí a gente pensa hoje nessa possibilidade. Uma mulher, para engravidar, precisa ter o contato com o gameta masculino. Pode-se fazer da forma natural, uma fertilização in vitro ou um bebê de proveta. E Jesus precisava daquela em que tinha maior pureza ou a maior elevação espiritual. Ela foi catada no meio do povo da região? Não. Isso foi decidido muito tempo antes. Quem seria, como seria. E Maria era um espírito mais preparado para isso, dentre todas as mulheres. Então, eu entendo que talvez não tenha sido uma fertilização divina na forma como se fala. Mas, né, como explicar dessa forma, por exemplo, a gente comentar, não, foi feito
uma fertilização em um laboratório, ela recebeu lá o gametinha, o embriãozinho e implantaram. Sim, pode ser no laboratório da espiritualidade. E por que não? Como também pode ser algo em que ela estivesse já casada e ela concebeu depois. Porque, na verdade, José também era um espírito preparado. E a espiritualidade tem condições, obviamente, porque a gente sabe que a parte de reencarnação é organizada pela alta espiritualidade e também administrada por ela, que essa junção tenha sido feita com células, né, com o óvulo e o espermatozoide, os melhores que tinham, para fazer o que? O corpo físico de Jesus. Que a grandeza espiritual, o corpo era inferior. A grandeza dele era muito maior e sempre foi muito maior que um corpo humano. Então, tudo isso precisava ser trabalhado com muita tranquilidade, com muita destreza e com muito tempo de antecedência. Então, não é assim, né? Parece até que, na explicação, que foi uma coisa assim de ultimato, né? Passou um tempo, não, vamos decidir agora. Não, isso foi feito com muita antecedência. E Jesus, quando ele veio, ele já veio predestinado, ou seja, já tinha todo um histórico. Ele precisava ser dessa linhagem de Davi, ele precisava ter esse reinado, que não é um reinado físico, mas um reinado espiritual. Então, tudo já estava nos pormenores, né? A gente vai saber futuramente, se houver necessidade de algumas informações mais esclarecedoras, com certeza. Mas é como disse no outro slide, né? Tudo que for tratado será aquilo pontualmente necessário, né? Então, a gente pode conjecturar, assim, parar para pensar e refletir sobre todas essas coisas. Mas vamos perder um pouco de tempo se ficar em cima disso. Só abrir esse parênteses, porque pode ser N possibilidades dentro do que a gente conhece dessa pequena ciência que está aqui na Terra hoje, porque a ciência em si é muito maior. Pode trocar, Salete. Temos aí de novo o anjo, a anunciação do anjo, outro quadro que fala a mesma coisa. José e Maria, no terceiro. E aquele outro, não estou entendendo, mas acho que é Maria, José. É Isabel. É a prima de Maria, Isabel. Isso, mãe de João Batista. Isso, que ela já era mais velha. Isso. Na Bíblia conta como ser idosa, mas provavelmente era uma idosa de uns 40 anos, né? Por aí, isso para ele já era... já era velha. Pode trocar. O Evangelho de Lucas revela-nos a beleza poética do anúncio feito pelo anjo Gabriel a Maria, vaso escolhido para ser a mãe de Jesus, bem como lhe fala da excelsa missão de que Jesus fora investido por Deus, nosso Pai. Os evangelhos estão repletos de fenômenos espíritas, evidenciando o intercâmbio constante entre o céu e a terra, a amorosa solicitude dos mensageiros de Deus, acendendo clarões imortais na face da terra. Abordaremos na sequência a narrativa de Mateus para nos determos no estudo da concepção virginal de Jesus. Então, aqui a gente tem essa abordagem do que dentro, se a gente for avaliar todas as informações do Evangelho, né, dos Evangelhos e dentro do Novo Testamento, que fala de Jesus,
A abordagem tem a parte espiritual implícita, né? Mas a explicação que se dá e se deu, de repente não queira elucidar isso, né? A parte que é espiritual. E é algo que a gente sabe que dentro do espiritismo faz muito sentido, né? Que tenha essa abordagem, que tenha essa informação. Que por mais que não quisessem que aparecesse, né? Essa parte espiritual, essa parte, essa informação de grande valor, que quisessem abafar, né? O que eu falo são os nossos irmãos que fizeram essas traduções, que na realidade quem passou a comandar a Igreja Católica e também as Escrituras. Pode passar, Salete. Ai, que coisa bonitinha. E embaixo é o anjo falando com José. Isso. Também, os dois últimos, não é? Os dois últimos. Ou seja, no Evangelho, na Bíblia, consta que Jesus não queria mais casar com Maria, porque Maria estava grávida e ele achou que era de outro homem. José. Não Jesus. José? José. Não, Jesus. Então, José. Troquei. Então, não queria mais casar porque Maria ele achava que o filho era de outro homem, aí veio o anjo, esclareceu, aí ele se arrependeu, e aí tudo bem. Aí tem uma parte meio aí, né, digamos assim, que ficam umas lacunas que a gente tem que parar para pensar. Eu me pergunto, será que foi isso mesmo? Vejamos a narrativa de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segurança. Ou seja, nessa passagem, a gente percebe que a figura masculina ela tem total poder de decisão sobre a vida, sobre o destino, sobre o futuro de uma mulher, né? Que é bem típico de todos os tempos, ou seja, Maria era muito mais evoluída que muitos homens, tinha todo um histórico espiritual, porém, algumas atitudes eram de acordo com a época e com o que se acredita, infelizmente, em muitas situações, até hoje, em relação ao homem e à mulher. E a gente sabe que a posição de homem e a posição de mulher é de acordo com o plano reencarnatório. Porque o espírito mesmo não tem essa definição. Então, para o evangelho está desse jeito. E na visão de quem? De Mateus. Pode trocar. Você já leu esse, Gil? Já. Ah, desculpa aí. Falha técnica. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerada vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mais um detalhe, né? Jesus não veio tirar pecado de ninguém. Mesmo porque se ele fizesse isso magicamente,
para que serviria as leis? Serviriam as leis naturais, né? A gente não aprenderia nada, porque Jesus ficaria limpando com um pincelzinho todo mundo quando viesse. Ó, eu vou tirar o seu pecado aqui, então viva de novo, lindo, maravilhoso, e aí você vai para o céu. E não foi bem isso que ele veio fazer, e muito menos retirar pecado de ninguém. Mas ele veio dar o exemplo de como resolver suas dificuldades, né? E também dar cumprimento à lei, né? A lei natural. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar da é isso? Agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Emanuel é Jesus também, eu acredito que seja isso, se eu não me engano, depois de 30 anos que eu fiz o aprendiz, mas eu acho que é isso, essa tradução. Bom, então José, por causa do anjo, ele aceitou Maria. Mas Maria podia chorar, dizer que tinha sido a concepção foi divina, etc. e tal. Ela não tinha nenhuma voz, né? Somente o enviado de Deus que poderia confirmar ali. Bom, enfim, né? Isso é o que está lá. Aí temos alguém conversando com Maria, com José. Eu não sei porque tem umas imagens que são diferentes, né? José e Maria na segunda. Esse último acho que é uma passagem de algum filme. E o penúltimo e o último quadradinho é um pedacinho do quadrado de cima. Certo? É isso mesmo, né? O Evangelho de Mateus se dirigia particularmente aos judeus e ele tinha o objetivo de evidenciar que Jesus era o Messias aguardado há séculos, aquele de quem tantos profetas haviam falado. Para evidenciar isso, Mateus faz constantes alusões às escrituras antigas, inserindo-as no seu evangelho. No tocante à concepção de Jesus, Mateus cita o profeta Isaías. No entanto, na Bíblia de Jerusalém, encontramos em Isaías capítulo 7, versículo 14, a seguinte profecia: Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho, e dar-lhe-ei o nome de Emanuel, ou Emmanuel. Então, né? Então, a gente vê que tem uma coisa puxa a outra, né? O interesse de Mateus foi fazer uma alusão às escrituras antigas, mas com talvez uma inspiração de linkar a profecia com o nascimento do Cristo. Então, nós temos detalhes que a gente realmente não sabe, porém, faz pensar como essa forma de ver era forma muito ligada ao processo do tempo em que eles viviam e da forma como eles viviam, né? Mas o fato era que ela ficou grávida e Jesus nasceu. Em nota explicativa referente a Isaías, capítulo 7, item 14, capítulo 14, não, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: a tradução grega traz a virgem precisando, assim, o termo hebraico alma, que designa que a donzela quer uma jovem
versículo 14, no qual a palavra não é virgem, mas almá, ou seja, uma moça, mas em Mateus 1:23 o termo é virgem, utilizado na tradução grega da Septuaginta, combinando com a interpretação católica. Aí a gente vê, traduz aqui, escreve ali, foi feito dessa forma, não sei o quê, palavra original em hebraico, almá, e a gente sabe que as traduções em seguida podem ter variado conforme o entendimento da língua aonde essa Bíblia se destinou. Então, são N informações que importa se é uma recém-casada, né? E que poderia ter sido isso. Nossa Senhora tinha casado com José. E José, como um espírito também esclarecido, pôde dar sua participação no nascimento de Jesus. Voltando ao Evangelho de Lucas, nós perguntamos, o texto atual de Lucas contém a ideia de uma concepção virginal? Se contém, teria essa ideia sido introduzida posteriormente, sendo que no relato original ela não existia? O que se verifica é que não há nenhuma declaração explícita de que Maria e José não tenham se unido após a anunciação. Então, ninguém sabe. E como tem uma certa tendência, né, e um dedinho de irmãozinhos que queriam puxar a sardinha para o seu lado, né, então, fica o dito pelo não dito. Mas, e Maria? Era virgem ou não era virgem? Não muda alguma coisa quem ela é? Não. Muda alguma coisa no que ela faz? Não. Mudou alguma coisa em relação a Jesus? Também não. Sinceramente, de tudo que a gente aprende no Espiritismo, alguns fatos não são mais importantes, não fazem mais efeito. Podemos compreender que no momento da Anunciação, Maria não teria ainda se unido a José, o que não quer dizer que não tenha feito posteriormente. A profecia de Isaías, inserida em Mateus, daria fundamentação à ideia da concepção sobrenatural de Jesus, transformando-se mais tarde num dogma da igreja. Então, nós temos aqui algo que seria muito majestoso, muito grandioso, porque os judeus, eles entendiam que este rei dos judeus seria alguém de grande poder material. Não um Jesus que andava descalço. Não um Jesus que comia com os pobres e aleijados e doentes e prostitutas. Eles não queriam esse rei, eles não queriam esse Messias. Eles queriam um cara que lutasse com espada, com Herodes, o Império Romano, e tirasse todo o jugo de cima da cabeça dos coitadinhos dos judeus. Então, sabe, tem interesses por detrás. E a gente sabe que em todos esses nossos irmãos que reencarnam de épocas em épocas aí, quem sabe fazendo parte do Sinédrio, depois da Igreja Católica, que a gente também fez parte, e tem todo um ritual aí de quem tem o poder e quem pode mais, né? E transformar muitas informações que a gente tem na Bíblia no interesse de cada grupo, né? E para mim faz total sentido. Se a gente lê os livros em relação ao que aconteceu, por exemplo, o Concílio de Nicéia, por exemplo, a história da Igreja Católica e tudo que a gente sabe sobre as coisas que aconteceram e os crimes também que aconteceram, sem julgar ninguém, mas aconteceram, faz parte da história. Então, a gente sabe que ali o interesse
é material, né? De transformar essa informação numa coisa postentosa, numa coisa maravilhosa, que ela é, mas não no sentido que a gente sabe que é, mas num sentido muito material e muito interesseiro. Pode mudar. Ai, que imagem bonita. Gostei dessa segunda imagem aí. O resto é tudo quadro, né? Alguém pintou, alguém desenhou. Muito legal. Tudo indica que, ao tempo dos apóstolos e, portanto, do aparecimento dos evangelhos, não havia ideia que Jesus havia sido concebido de forma sobrenatural. O apóstolo Paulo não faz menção a isto em suas epístolas. Por que será que Paulo também não mencionou? Porque não era importante. Paulo mencionou aquilo que era de fato importante e necessário, que era corroborar os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Por isso que Jesus deu a ele a missão para conseguir conversar e ensinar os gentios. Somente Paulo teria condições de ir até Roma e falar, e pregar, e gritar com todo mundo que ele fazia isso também. Igualzinho João Batista. Em suas viagens missionárias, Paulo percorreu uma boa parte do mundo conhecido de então, e se não fez menção à concepção virginal, era porque não era doutrina corrente no seu tempo. Caso isso tivesse sido apregoado, ele, que sempre foi muito atento na observação de desvios doutrinários, tê-lo-ia abordado o assunto, né? Como eu falei agora há pouco, não era importante. Então, há coisas que se faz necessário a gente entender, e é como o curso é para isso. Aprendizes do Evangelho é para desmistificar muitas coisas e explicar outras, dando importância ao essencial, porém a gente precisa saber da outra parte, senão a gente passa a não ter a informação completa, né, que ainda não é completa, que a gente sabe que muita coisa ainda vai ser revelada, porém, a necessidade que a gente tem, né, que quando foi esse o objetivo da espiritualidade, e que deu a inspiração ao Edgar Armond para criar o curso de aprendizes, o mediúnico e o aprendizes na federação, era exatamente esclarecer. Porque até então ninguém tinha ideia do que tinha dentro do Evangelho, como a gente conhece, né, da Bíblia. Registramos em sua epístola ao Gálatas o seguinte: enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, objetividade maior não tem. Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, óbvio, sob a lei o quê? Judaica, a lei universal, para resgatar os que estavam sob a lei. Quem estava sob a lei? O povo, nós todos estávamos sob a lei e sobre todas as leis, que a lei maior. Na verdade, ele não está falando sobre a lei de Moisés, a lei dos judeus, a lei, não, a lei universal. Todos nós estamos abaixo dela, abaixo do Criador que criou essas leis. A ideia da concepção e do nascimento virginais são acomodações posteriores e foram introduzidas no texto de forma incompetente, forçando-o a dizer em alguns versículos o que outros contradizem explícita ou implicitamente. Então, coisas que não saíram da boca de Paulo, nem de Saulo. Né? Não saíram da mente dele, porque a objetividade do espírito, que já estava bem maduro
naquilo que ele sabia e na informação em que ele pregava, era exatamente direto ao ponto. Ele deve ter pensado naquela época, vai falar de coisas além? Não. E certeza que isso foi introduzido bem depois. Jesus foi concebido de acordo com as leis naturais. Qual é a lei natural que dá a concepção de uma pessoa? O que a gente aprendeu. Tá certinho aquilo lá. Espermatozoide, óvulo, né? Todo o processo antecessório a isso. Depois a junção, ali já começa a formar a coisa mais bela do mundo, que é a vida física, né? Dentro de um espaço que foi criado para isso. E aí, aquela vida física, ela vai ganhando forma, e no começo todos nós somos iguais, animais e hominais, tudo igual, porque é o mesmo formato do cérebro, cerebelo, a coluna, né? Igualzinho. As perninhas, né, que vai saindo, bonitinho, zoião, que é desse tamanho e tal. Até um determinado tempo, somos todos iguais. Os animais começam a diferir com o tempo dos humanos. Não sei quantas semanas são, se alguém souber. Eu sei que é um bom tempo dessa formação, acho que 2, 3 meses, que acho que toma forma huminal e forma animal, mas é a mesma coisinha, né? Ou seja, as leis naturais. Nada ocorre fora das leis naturais, que são divinas e imutáveis. A lei divina, as leis naturais, Deus criou. Já é suficiente, né? Essas leis, que inclusive estão todas no Livro dos Espíritos, tem todo o estudo das leis naturais, fala sobre exatamente essa fase. Não são divinas e imutáveis, porque Deus não é mutável, Deus não muda, é Ele, né? Podemos compreender o termo virgem como uma metáfora para nos referirmos ao coração ilirial, acho que é isso, né? Lirial de Maria. Realmente, perante todas as mulheres e todos os espíritos encarnados, Maria era mais elevada espiritualmente. Ela nasceu pura? Não. Ela é um espírito que evoluiu o suficiente na época certa para conceber Jesus. E vamos dizer assim, talvez ela não tenha sabido, né, como veio o anjo e baixou ali e falou, minha filha, tu vai ter um bebê, vai se chamar Jesus. Não. Ela podia saber disso muito tempo antes. E, tendo a consciência de vidas anteriores, que eu tenho certeza que ela tinha, certeza absoluta, tá, gente, que eu estava lá, ela, com certeza, já sabia disso com muita antecipação. Né? Então, as coisas também são feitas direitinho, né? Não é bagunçadinho, não. Um espírito de alta envergadura, missionária, cuja grandeza lhe facultou a condição de ser mãe de Jesus, aceitando incondicionalmente a incumbência de orientar-lhe os passos e acompanhá-lo em pleno exercício de sua excelsa missão até o desfecho doloroso do Calvário e prosseguir como apoio amoroso aos cristãos de todos os tempos. Eu acho que isso é o suficiente para falar de Maria, né? Não tem muito o que falar mais. Eu acho que todo mundo entendeu, né? Porque Maria é Maria. E é manhinha. Bora lá. Aí temos Maria com Jesus, e como toda mãe, né? Não digo que ela se preocupou, porque ela já sabia da missão dele, mas cuidou, amou. Jesus caía, machucava alguma coisa, que eu achava muito difícil que isso tenha acontecido, porque também não ficou doente. Ela estava lá, como toda mãe, né? E como mãe,
sente, sofre. Acho que ela ia estar lá, Jesus sendo crucificado, ela dando risada? Não, né? São sentimentos. Né? Pode passar, Salete, não sei se tem mais aí, eu não estou enxergando se tem mais. Esses daqui são os irmãos de Jesus. Aí, tá vendo? Jesus teve irmão. Para a Igreja Católica não menciona isso, mas Jesus, pelo que informou, que informa nas passagens, acho que são 5. Aí dizem que José era viúvo de um primeiro casamento. Por isso que, inclusive, ele era muito mais velho que ela. Na realidade, ela teve mais 7 filhos. 5 meninos e 2 meninas. Então, isso é muito mais certo, ela ter tido outros filhos, além de Jesus, né? Família de Jesus. Jesus tinha irmãos? Em Lucas, capítulo 2, versículo 7, encontramos: e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo-o com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Pela narrativa, podemos concluir que não havia nesse tempo a tradição de que Jesus fosse filho único. Não tinha como. Era para ter filho mesmo, e muitos. Como é que as famílias, principalmente as famílias judias, elas iam dar continuidade ao nome, aqueles que tinham posses, passar para frente, né, as suas posses, para não cair na mão de ninguém. Certeza que ela teria mais que um filho, e teve 7, como disse, eu sempre erro se é 5 ou 7, mas acho que esse número aí fica meio complicado para mim guardar. Mas é óbvio, né? É óbvio. Exatamente pela linhagem judaica, pela linhagem daquela época, pelas informações da época. Mulherada tinha um monte de filho, e continua tendo filho até hoje. Tem umas que tem um monte de filho, né? 5, 10, sei lá, né? Hoje não é bem pelo linhagem, nem nome, nem nada, mas agora é mesmo reencarnação compulsória. E assim, e também naquela época não tinha tanta gente na Terra, né? Se a gente for pensar, também precisava que tivessem reencarnações, né? Então, vamos lá. O termo primogênito e não unigênito, único filho gerado, deixa claro que Lucas não pretendeu apresentar Jesus como filho único de Maria. Falou a verdade total. Os evangelhos, bem como Atos dos Apóstolos, fazem referência aos irmãos de Jesus. Em Mateus encontramos: não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? Ou seja, os homens, eles falam o nome. Agora, quanto as mulheres, eles não falam. Ele não fala. Mateus tinha um grande problema. Ele falava o nome de todos, se fossem 20, ele ia falar o nome dos 20. Suas irmãs não vivem entre nós, ou seja, as irmãs não tinham importância. A outra referência em Mateus, estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Em nota explicativa a este versículo, a Bíblia de Jerusalém, coerente com a postura dogmática, declara que os irmãos aí referidos não eram filhos de Maria, mas parentes próximos, por exemplo, primos, que o hebraico e o aramaico também chamavam irmãos. Porém, além das evidências encontradas no Novo Testamento acerca dos irmãos de Jesus, prevalece hoje, em função das pesquisas históricas, a ideia de que Jesus teve irmãos e irmãs. Então, finalizando, é isso mesmo. Ele teve irmãos e teve irmãs. Pode passar.
Família de Jesus. E o último, não dá nem para enxergar direito. E acabou os slides. E acabou tudo. É isso aí. Alguém tem dúvida? Quer comentar alguma coisa? Pode falar. Fale agora o cálice. Brincadeira. Ninguém tem dúvida? Ô, Ah, tá. louco! Acho que eles estão digerindo. É, né? Então tá bom, né, gente? Pensem. Às vezes pode surgir alguma coisa. Mas o que a gente tem que realmente, é como falou no começo, né? Informações que são de extrema importância para nós, se Jesus foi concebido antes, durante, depois do casamento, se Jesus esse fato muito, né, fora do que a gente conhece hoje. Ah, mas Jesus é um espírito crístico. Ué, mas ele veio para a Terra, ele precisou usar o mesmo veículo para vir, igual nós. Não ia diferenciar. Ele mesmo deu cumprimento a tudo. Ele ia fazer diferente, porque era no caso dele, ele tinha que ser diferente. Concebido através de passes de mágica, e alguém foi lá e implantou o óvulo fecundado no ventre de Maria, né, naquela informação precisa e todo aquele aparato? Eu acredito que não. Se ele se fez homem entre os homens, ele tinha que dar continuidade àquilo que sempre foi feito em relação à reencarnação. Mas digam, não me escondam nada. Então tá bom, né? Ok. Você faz oração, Gil? Faço. Mesmo porque quem chega atrasado tem que fazer oração. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos estar juntos em Teu nome. Estarmos estudando, compreendendo, tendo as melhores explicações em relação à Tua vinda à Terra. E muito ainda não sabemos, ainda não é o momento, possamos saber depois, mas que seja importante para nós o fato de que a sua vinda nos trouxe toda a luz, entendimento e mudança espiritual. Creio que se não estivesse, isso não tivesse acontecido, hoje nós estaríamos ainda em situação bem difícil, apesar de muitos terem torcido e distorcido os teus ensinamentos. Mas a verdade sempre prevalece e está sempre fortalecido no nosso coração. Que todos possam, Senhor, sentir essa certeza, ter essa certeza, e que seja o ânimo, que seja a sustentação e seja a luz de todos os dias. Agradecemos por tudo, pela aula de hoje e por todas as oportunidades de refazimento e também de compreensão que hoje podemos ter.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois são teus o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Uma boa noite, muita luz para vocês. E até amanhã. Agora eu posso dizer até amanhã. Até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Amanhã estaremos. Noite. Que horas vai ser, Salete? Eu sei que você pôs lá 2 horas, a gente tem que estar lá, né? Isso. Quer Beleza. dar tchau? Então vem. Peraí, Vem dar gente. tchau. Ninguém Vem quer dar dar tchau. tchau. Tchau! Então, Tchau, meu bebê! Beijão! Tchau! Beijo! Tchauzinho, gente! tchau, gente. Débora, você não precisa salvar a gravação, parar, então, por favor. Abre meu papá. Já abro, já abro. Eu vou. Também, papá.